O petróleo daqui a X anos, ninguém sabe exatamente quanto tempo vai acabar. E esses países já estão se preparando para isso, Já estão se preparando. Cria cidade futurística, turismo, Fórmula 1, traz o Cristiano Ronaldo, traz o Neymar, traz... Por quê? Eles estão olhando o seguinte, pô, daqui a 50 anos, e você o quê? Se provavelmente vai ter petróleo. Eu até acho que ainda vai ter durante muito mais tempo do que... Imagina, a gente pode falar sobre isso, sobre o carro elétrico. É importante a gente falar sobre o carro elétrico, porque na geopolítica o carro elétrico hoje é importante para a China. Tá? É muito importante. Talvez seja a coisa mais importante que tem agora economicamente. Então, a maldição do petróleo, por exemplo, para quem não sabe, quebrou a Venezuela. Sim. Por que a Venezuela? Quando Hugo Chávez entrou ali, e um pouco depois, quando o petróleo começou a subir, ao invés dele pegar o dinheiro do petróleo, vender no preço certo e fazer com que o país melhorasse, ele começou a dar benesse pro povo. Ah, você é contra dar dinheiro pro povo? Claro que não, porra. Só que você não pode pegar um dinheiro que não é garantido aquele valor todos os anos e distribuir como se fosse uma renda fixa. É isso aí. O petróleo caiu, depois baixou de $100. O que aconteceu? Ele tinha uma despesa absurda no país, as receitas eram pequenas, ele começou a expropriar as empresas. Hoje, a Venezuela tem 90% a menos de produção industrial do que quando ele entrou. Vocês estão entendendo? Não é um número... Ah, não, caiu 5%, 3%. Não. 90%. Ou seja, ele agora está fudido porque ele produz menos petróleo que antes, porque a PDVSA não tem dinheiro para investir, né? Não tem o que tirar lá, sucateou tudo. E também não tem indústria, que é o resto. Não tem indústria, que é o resto. O Brasil passou por algo parecido. Eu sou carioca, não sei se você também é carioca. Não sou, mas eu morei no Rio há muito tempo. Quem aqui conhece ali Macaé, Campos dos Goytacazes? Minha cidade. Eu conheço muito bem ali. Morei em Macaé há alguns anos. É por causa do petróleo, né? Cara, aquilo era pra ser Dubai. Mas o que acontece? As cidades começaram a receber dinheiro. Aí o cara fazia uma ciclovia, aí no mês seguinte pintava a ciclovia. Aí eu ia pra lá num mês, aí o sinal, que vocês chamam de semáforo aqui em São Paulo, o sinal era de um jeito, aquele normal, né? Amarelo, vermelho e verde. Aí colocaram com um temporizador. Aí eu voltava, tinha um temporizador. Aí eu voltava, tinha a imagem de um velhinho atravessando. Aí eu voltava, tinha uma tartaruga atravessando. Eu falava, caralho, meu irmão, os caras estão roubando tudo. É lógico, é muito... O cara vê muito dinheiro na frente dele, cara. É isso. Ele não muito dinheiro, ele vê muito dinheiro, cara. Aí acaba o dinheiro do petróleo, acaba o lugar. Então vocês têm que saber que a maldição com Macaé, né? Eu tava em Macaé quando Macaé acabou. Quebrou Macaé. Quebrou, cara. Você ia na rodoviária, era tipo 3 mil pessoas por dia indo embora. Eu tava lá, naqueles dias, eu tava lá. Então, isso é a maldição do petróleo. Por quê? Qualquer lugar que depende de commodity ou algo finito, cara, você tem que pegar esse dinheiro ou fazer que nem a Noruega fez, construir um fundo. Vai construir um fundo. E aí você vai gastar o rendimento do fundo, não o dinheiro originário daquele negócio. Então, a maldição das commodities até existe. Até o pessoal entender petróleo. O problema da maldição do petróleo é o seguinte, cara. Você descobrir uma reserva de petróleo, isso aí não quer dizer nada. Porque você tem que tirar o petróleo de baixo. Para tirar o petróleo de baixo, você gasta muito dinheiro e tudo vai depender muito do preço do petróleo. O que acontece com esses países é que eles gastam como se eles já estivessem produzindo. Então o cara descobriu essa mesa aqui de petróleo. Então eu vou gastar já essa mesa ali, entendeu? Mas quem disse que eu vou conseguir tirar essa mesa ali de baixo? Eu não vou conseguir, eu vou conseguir tirar só custo, né? Você não sabe. Exatamente. E talvez eu consiga tirar só um pedacinho da mesa. Mas aqui fora eu já gastei, entendeu? Então os países saem gastando uma grana que eles não têm. Porque o que eu brinco é o seguinte, o cara ele senta em cima do petróleo e acha que aquilo ali a vida dele tá garantida. E não tá. Porque o pré-sal aconteceu isso. Quando descobriu o pré-sal, para você explorar o pré-sal, você precisava de uma tecnologia muito grande. E foi bem no momento que o petróleo começou a cair. Não compensava você produzir o pré-sal. Porque para cada barril que você produzia, você gastava um valor que era maior do que o valor do petróleo. Como que você ia produzir? Então teve que dar um tempo para tecnologia. Mas o que aconteceu com o governo? O governo gastou como se aquela grana já estivesse no bolso. E aí é que ferra tudo. Então, e o pior é que a gente tinha Venezuela para aprender, né? Isso é que é o pior de tudo ainda. É isso que E quando foi isso? Na época do petrolão, daquela parte do governo Dilma No mesmo. final da década de 90, início dos anos 2000, o Hugo Chávez entrou. Na Venezuela foi nessa época. Na Venezuela foi. Isso. No Brasil foi então o governo Dilma II.
Porque o problema é que na Venezuela, por exemplo, o combustível era uma fração, era centavos o preço da gasolina, por exemplo. Era 10 centavos o litro, cara. Eu fui na Venezuela várias vezes trabalhar lá. Você parava com o carro, era 10 centavos o litro. Aí a população acha do caralho, é isso aí, tá maneiro. Não tá, porque o que acontece? Você tá retirando o petróleo, mas você não gera dinheiro para repor aquele maquinário, continuar a exploração, demora. Só que naquele teu período de governo, tá bom pra caramba, que tá todo mundo satisfeito. Tá todo mundo feliz, cara. Então você gera um populismo absurdo, cara. Absurdo. Tinha gente no Brasil que atravessava a fronteira, ia lá na Venezuela... Pra abastecer. Fazia galão. Teve muita gente que morreu nessa história porque o carro pegava fogo voltando. Cara. Puta merda. O cara enchia o galão, enfiava um monte de galão dentro do carro a 10 centavos o litro e vendia baratinho na cidade. Só que no caminho o carro pegava fogo. Muita gente aconteceu isso, cara. Caramba. Então é um... E o petróleo hoje, enquanto a gente está, para alguns num vídeo, para outros numa live, em uma semana ele saiu de $69. Nesse momento, antes de entrar aqui no episódio ao vivo, vocês podem olhar agora o preço do petróleo, $79. Isso faz muita diferença, porque quando o petróleo sobe ou desce, vocês não têm ideia da dinâmica da economia dos países. Porque tem país que abaixo de $70, algumas regiões já não valem a pena. Exatamente. Você já está matando alguns campos. Tem outros países, Irã e Arábia Saudita, que se você tropeçar na rua e cair com o cotovelo, sai petróleo. Aí para esse cara, $5, $10, $15, tá bom pra cacete. Estados Unidos, $50 ali... mas aí até pra gente explicar o negócio dos Estados Unidos, que eu vi até alguém falando aqui, mas porque os Estados Unidos quer o petróleo lá. Cara, isso não é mais verdade. Não é verdade há 10 anos. Mas porque aconteceu um negócio muito importante nos Estados Unidos. O xisto lá, fala. Isso, tem guerras que sim, elas eram por conta do petróleo. Principalmente a Guerra do Golfo, né? Aquela parte toda, naquele período lá. Os Estados Unidos, boa parte do petróleo dele hoje fica no estado da Pensilvânia, e para produzir o petróleo, eles precisam fazer um negócio que chama-se fraturamento hidráulico. O petróleo ele é um gás que está preso dentro de um cimento, que a gente chama de xisto, né, o folhelho, e o gás não sai dali, a não ser que você quebre ele, cria uma fratura e o gás vai sair. Só que esse processo chama fracking, fraturamento hidráulico, ele é muito perigoso, porque se você não fizer ele bem feito, polui o lençol freático e tudo mais. E isso foi um problema durante muitos e muitos anos, desenvolver a tecnologia. Eu sei disso porque eu trabalhei no fraturamento, eu ajudei a desenvolver o fraturamento hidráulico da maneira correta, quando trabalhava na Halliburton, entendeu? Então, a gente teve que desenvolver uma maneira de você fazer o fracking de modo que você não atingisse o lençol freático e o gás saísse pelo lugar certo. Quando descobriram isso, acabou, cara. Porque aí tem um campo nos Estados Unidos, vocês procurem aí, chama Marcellus Field, que fica na Pensilvânia, que é um dos maiores campos de petróleo do mundo, que é produzido tudo por faturamento. Quando fez isso, os Estados Unidos, quando ele dominou isso, os Estados Unidos virou autossuficiente. Dominou a tecnologia, Dominou a tecnologia, virou autossuficiente. Sabe o que ele fez? Cara, agora, vocês querem se matar e por petróleo? Cara, vocês se matem, eu não tenho mais problema com isso, entendeu? E nessa ele abandonou países que meio tinham os Estados Unidos ali como aliado, porque, cara, eu tenho muito petróleo, os Estados Unidos vão ficar do meu lado, entendeu? E agora meio que os Estados Unidos vai abandonando. Fala, cara, vocês que se virem aí, cara, eu tô quieto aqui na minha, tô produzindo. E aí a turma da teoria da conspiração aqui vai ter que procurar outra coisa, que não é petróleo mais, né? Inventa outra história, né? Inventa outra história, cara, é isso aí. Brasileiro, gente do Ocidente aqui, odiando os Estados Unidos e amando o Irã e Rússia, cara, tem que estar muito fora do contexto realmente. A pessoa tem que ser... muito fora da casinha. Cara, tem que ser muito idiota. É mesmo. Mas tudo bem. Aí um outro ponto aqui da geopolítica, né? Dito isso sobre o petróleo, a gente está tendo uma nova tentativa do carro elétrico. Já é a terceira ou quarta tentativa, ok. Meu carro é elétrico. Então, eu mesmo estava pensando em comprar um elétrico para ser o segundo ou terceiro carro. Ainda tô pensando tal. É que eu gosto muito do Cybertruck. Para mim, o Cybertruck é o carro mais bonito já feito até hoje tal. E me zoam por causa disso. Falam que não renderizaram ele. É o carro do Minecraft tal. É que vocês não entendem porra nenhuma de design. O Cybertruck é o carro mais bonito feito até hoje. E cabe uma Starlink nele atrás. Isso. Tem até um suporte próprio para isso. Então, o carro é feito para ser isso. Bom, a Tesla conseguiu fazer uns carros legais, conseguiu vender. Ou seja, transformou o carro elétrico numa coisa comercial. Boa. Ok. Só que o que me preocupa na questão do carro elétrico agora?
parece que a safra de primeiros usuários dos carros elétricos não estão renovando o carro por um novo elétrico em alguns países, tá? E quem resolveu dominar esse mercado, muito via BYD e outros carros que estão vendendo bem pelo mundo, foi a China. Porque a China tem um problema sério hoje. Ela cresceu muito nos últimos anos, vendendo para os outros países. Você pega tudo hoje em dia made in China, até a pandemia. E 30% da economia dela vem do setor imobiliário. De país para país isso muda um pouco, mas na China é grande, 30% do mercado imobiliário. Só que o mercado imobiliário parou de crescer. Os países que produziam na China estão começando a levar para a Índia parte da produção. Não só por custo, mas porque durante a pandemia eles entenderam o seguinte: eu não posso ter tudo meu fora daqui e principalmente fora num lugar que é meio confuso. Quer dizer, de repente você tem várias mudanças e essa venda a mais da China para compensar a queda do setor imobiliário, ela está tendo um baque agora. Por quê? Os países estão socando tarifa na China. Então, quando você pega a notícia dessa semana, Europa, Estados Unidos, Brasil, todo mundo colocando tarifa nos carros chineses.